E o livro acabou. As imagens ficaram prontas e eu continuo sem saber exatamente o que eu estava fazendo. Meu nome é Eduardo Bernier e eu trabalho como artista plástico. O texto do Hoffman eu já tinha ouvido falar sobre ele via os escritos do Freud sobre a ideia de unheimlich. Então, quando eu fui convidado pelo Bo para trabalhar com esse texto na íntegra, eu queria ler o texto inteiro, queria me debruçar sobre isso. Uma coisa que ficou agora comigo é muito sobre o próprio processo. Eu não fazia a menor ideia em termos de linguagem, em termos de maneira de abordar, como eu abordaria o trabalho. E eu lembro algumas coisas que me chamavam a atenção. Primeiro era um ambiente muito doméstico, ele era para dentro, assim, né? E tem uma coisa também da visão da criança dentro da casa, a relação da criança com a casa, que já tinha na minha memória, de alguma forma, quando eu penso no Fanny Alexander, do Bergman, aquela relação do menino andando na sala e vendo a estátua se mexer, ficar escondido debaixo da mesa e o menino fica escondido atrás do armário. Então, essa relação da criança com a casa, eu consigo me identificar. Eu ficar escondido atrás da cortina, coisas do gênero. Então, era estranho e familiar para mim o assunto de um certo modo. E gradualmente, outra coisa que passa a chamar a atenção é essa divisão da estrutura do livro em cartas, que eu achei muito rico. Eu não tinha certeza do que eu queria. E eu entendi que eu não tinha certeza do que eu queria porque o livro não permitia certeza. Só agora eu começo a perceber melhor, mas essa sensação eu acho muito poderosa e é o que eu quero guardar. O fato de ter ido do início ao fim do livro sem ter certeza. Eu fui percebendo que havia uma relação entre o método de construção das imagens, que era um tanto fragmentado, ora usando fotografia, usando muitos meios diferentes para trabalhar, e que na verdade não era uma opção estética, era simplesmente para tentar mapear o espaço do meu pensamento. E por isso eu, às vezes, pensava com a mão com os objetos, às vezes eu desenhava, às vezes eu pintava. O que eu entendi era que essa maneira de trabalhar dialogava com o tipo de estrutura do próprio texto, que é um texto bastante fragmentado. Eu não tenho uma cultura literária tão extensa, mas me pareceu muito interessante essa forma de construção fragmentada para a época que foi escrito o livro, e se eu comparo com a época que eu vivo, né, onde a gente recebe informação de maneira também extremamente fragmentada. Então, o livro se torna muito atual.